As testemunhas de Jeová compõem aquele tipo de grupo religioso que possui interpretações alegóricas da Bíblia que tentam aplicar a sua própria história. Isso também aparece em outros segmentos heréticos, como os adventistas. As testemunhas de Jeová têm uma crença que diz que em 1914 Jesus foi empossado rei do reino celestial. E diante disso eles fazem um comparativo, o período que Jesus ficou em seu ministério na terra e quando foi no templo em Jerusalém, purificou ali o templo. Então eles interpretam aquilo como o tempo que se iniciaria a ressurreição no tempo final, a ressurreição dos que fazem parte dos 144 mil que vão para o céu. Então, eu vou ler aqui para vocês várias afirmações que persistem em ensinar essa doutrina, e eu peço que você atente bem à última leitura ou à última citação que eu farei, o que eles admitem sobre essa doutrina. Então, vamos ler aqui as citações deles, lembrando de algo que o apóstolo Paulo combateu em seus dias. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, o apóstolo escreveu no versículo 17 o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu e pervertendo alguns em sua fé. Então note que o apóstolo combateu o ensino de que já havia ressurreição em seus dias. Então vamos ver se isso também é semelhante ao que a torre de vigia ou os teólogos das testemunhas de Jeová ensinam. Então vamos lá, eu vou começar aqui a fazer algumas leituras, tá? Você pode conferir todas elas no site oficial das Testemunhas de Jeová. Então se você procurar no Google o site oficial, e se você digitar lá essas revistas e livros que eu vou mencionar aqui, você encontrará a fonte, tá bom? Então vamos lá, a Sentinela de 1º de fevereiro de 1955. Eles dizem o seguinte, páginas 19 e 20. O tempo da ressurreição deles é mostrado nestas palavras: no Cristo todos serão vivificados. Desde 1918, tem voltado a sua atenção a esses membros do corpo, os que estiveram mortos, ele levantou. Olha só, então a sentinela de 1º de fevereiro de 1955, páginas de 19 a 22. Outra citação, então vamos lá, a sentinela 15/8 de 1959, páginas 492 a 501, apresenta o estudo desse assunto, e ali, nessas páginas, é apresentado o seguinte argumento: desde o estabelecimento do reino celestial em 1914, e desde a vinda de Jeová e de seu mensageiro do pacto, Jesus Cristo, ao templo espiritual em 1918, foram ressuscitados os apóstolos mortos, os cristãos gerados do Espírito, que faleceram fiéis antes destes eventos. Nesta ressurreição foram revestidos de imortalidade e incorrupção. Vamos para outra citação, a Sentinela, 15 de janeiro, páginas de 60 a 64, e o ano 1968. Né? Então, esse número de página você vai encontrar argumentos e os estudos deles, e dentro dessas páginas a seguinte afirmação: aqueles que morreram antes do estabelecimento do reino, ou seja, antes de 1914, foram
citados na ocasião da vinda de Jeová ao templo junto com o seu mensageiro do pacto, em 1918. Juntaram-se a ele por meio de uma ressurreição sem demora. Outra citação aqui agora é da Sentinela 15/2 de 1970. Diz assim: depois de ter sido empossado como rei, ou em 1918, voltou no céu a sua atenção para o julgamento dos seus seguidores fiéis, que compõem o templo espiritual. Naquele tempo, ele recompensou os que dormiam na morte e com a ressurreição a glória celestial. Vamos para outra, um livro intitulado Clímax de Revelação, a partir ali no capítulo 17, a partir da página 100, ali diz o seguinte: em que sentido é que os ungidos ressuscitados descansam mais um pouco, até quando? Toda a evidência indica que essa ressurreição celestial começou em 1918. Então, observe aqui, vou dar mais uma citação aqui, deixa eu ver um pouco mais recente. Tem várias citações aqui, mas vamos na Sentinela de 1961, 15/1, novamente. Era a vontade de Deus que o despertamento do restante na terra seguisse a ressurreição celestial dos ungidos em 1918. Então temos também aqui 1986 a seguinte afirmação. 1/10, a Sentinela, 1986. Diz assim a Sentinela a respeito da própria Sentinela: a Sentinela já há muito apresentou o conceito de que esta ressurreição de cristãos ungidos começou no ano de 1918. Outro, vamos aqui, aqui a Sentinela de 2007, Sentinela de 2007. Visto que, 1/1/2007, página 25 em diante. Visto que Jesus foi entronizado por volta do início de outubro de 1914, será que podemos concluir que a ressurreição dos fiéis seguidores ungidos começou 3 anos e meio depois disso, em meados do primeiro semestre de 1918? Agora preste atenção, como eu disse, essa última leitura. Essa é uma possibilidade interessante, embora não possa ser confirmado diretamente na Bíblia. Está em harmonia com outros textos bíblicos que indicam que a primeira ressurreição teve início pouco depois que começou a presença de Cristo. Vou repetir, página 25 a 30 da Sentinela de 2007, 1º de janeiro. Olha só que interessante. Eles vivem dizendo que quando leem alguém dizendo que a doutrina da Trindade não está na Bíblia, às vezes até vindo de trinitários dizendo isso, eles então fazem um barulho imenso, né? Mas aqui a Sentinela está admitindo que é uma possibilidade, mas há inúmeras citações antes de 2007 afirmando que a ressurreição dos restantes dos 140, aliás, dos que estavam mortos, que pertencem aos 144 mil, eles foram ressuscitados em 1918, e desde então os que fazem parte dos 144 mil já são arrebatados, ou seja, eles não permanecem na morte, eles então recebem um corpo espiritual. O corpo do ungido pode estar ali no caixão, mas eles recebem um corpo espiritual e vão para o céu. Este é o arrebatamento que eles entendem. Então, como percebemos, esse ensino é um ensino que não está na Bíblia. Você pode desafiar qualquer testemunho de Jeová a mostrar esse ensino na Bíblia, e eles estão ensinando uma doutrina falsa, né? Eles não têm como provar isso, a não ser com essas especulações, com manipulações de números, de interpretações, para chegar a um absurdo desse. Então está aqui,
a ressurreição de 1918, uma falsa doutrina das Testemunhas de Jeová. Que Deus nos livre desses enganos. Deus te abençoe.